Sejam muito bem-vindos a mais um No Mérito, o podcast do curso de Direito da Uniderp. Sou Rafael Sampaio, estou com Everton Bellinati. E aí, Tudo meu bom? parceiro, tava falando agora, meu diretor, roteirista, meu chefe. Beleza, E aí? Rafa? Então, tamo aí. Beleza. Primeiro, novamente, sempre agradecer, né, Rafa, isso aí. à nossa reitoria, ao nosso coordenador do curso de Direito, professor Caio, né, o mestre Caio. Também agradecer ao pessoal da comunicação. Sem isso aqui, nada aconteceria, né? Eu e o Rafa, como sempre falamos, só estamos aqui para brincar. Para brincar, para bater Pra dar papo. e dar risada. Mas o pessoal leva a sério isso aqui, então a gente está aí, né? É isso e aí. hoje nós temos também né, uma advogada renomada, trabalha no escritório aí do Brasil, referência, né? Mato Grosso do Sul e no Brasil, que vai trazer sua experiência pra gente, né? Mais um case de sucesso Case aqui. de sucesso. A gente fica feliz porque agrega ao nosso podcast, claro, né? Claro. Rafa? E a gente, em vários episódios, a gente conversa com o pessoal de várias áreas aí. E todo mundo fala da importância do estágio e tudo mais. Sim, aí, ó. E aí, conversando com a Bruna Diniz, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, por você estar com a gente aqui disponibilizando o seu tempo. A Bruna hoje é sócia do escritório Mascarenhas Barbosa, começou como estagiária lá. Você vê a importância então, olha a importância estágio, disso. Né? Ela vai contar um pouco da história dela pra gente. Bruna, mais uma vez, obrigado. Viu? Rafa, muito obrigada pelo convite. Everton também, é um prazer estar aqui e poder dividir um pouquinho da minha jornada profissional. Bruna, vamos lá, vamos buscar lá no começo, cara, para a gente poder fazer essa linha do tempo aí, né? Que é interessante para os alunos. Você é acadêmica, entrou no curso de Direito e em algum momento você falou assim, poxa, vou trabalhar, preciso fazer um estágio, tenho interesse em conhecer algumas áreas do Direito. Como que foi isso para você nesse início de carreira aí? Eu entrei na faculdade em 2007, então o primeiro ano foi um ano de adaptação, comecei a procurar estágio de cara. 6 meses do primeiro semestre já comecei a procurar estágio. E em janeiro de 2008, eu fui convidada para entrar no estágio do Mascarenhas Barbosa. Na época, o escritório tinha 15 funcionários no máximo. Eram 2 estagiários, o que fazia interno e o que fazia externo. Então, eu comecei em janeiro de 2008 no Mascarenhas, fazia externo, fazia fórum em tribunal. Na época que a gente pegava processo em carga, tirava bom explicar cópia. Isso aí, porque a juventude hoje que tá... Cópia era um negócio, né? Tirava cópia, você tinha que desmembrar o processo inteiro, aí de você se perdesse uma página, perdesse uma R, devolver cópia pro cartório, enfim, fazia protocolo. E aí eu comecei no escritório em 2008 como estagiária. São 15 anos de história com o escritório, sendo 11 ininterruptas. E esse estágio externo, antigamente tinha essa figura, então, do estagiário externo, né? Você tinha que ir no fórum, você tinha que ir no fórum, fazer carga de processo, né? Carregar processo, aquele processo... Eu sou alérgico, cara. Pegava aqueles processos lá, puta antigo, quase morria, cara, morria. Até porque pegava ainda processo, a gente estava numa era ali que... máquina de escrever, ainda você pegava petições, né? Era isso, a gente tinha um carrinho, né? Porque quando você vai pro tribunal, pegar os processos do tribunal, tinha uns 5 apensos no processo, no barbante. Daí você não conseguia nem carregar o peso, 1000 folhas um processo, a gente tinha um carrinho. Então, sim, era demais, era obviamente, não tinha o conforto de hoje, você tá no computador, entrar no processo online, mas era demais. Então, a gente ia pro fórum, tirava carga, ou fazia cópia ali mesmo no fórum, levava o processo em carga pro escritório, fazia protocolo, ia com caixas e caixas para fazer protocolo. O protocolo até 18 horas. Se não fechava o protocolo. Exatamente. Hoje até meia-noite você está protocolando. 11h59 está dentro do prazo. Na minha cabeça, eu fazia estágio e aí ia na área criminal. Então, assim, o habeas corpus, e aí 15 para as 6. O cara que eu trabalhava falava, vai para protocolar. Rapaz, montava no carro e ó. E o trânsito? Que perigo, trânsito. E o trânsito? Lá, parava em fila dupla, descia. Puta, largava o carro. 3, 4 minutos, 5 minutos pra protocolar. Olha isso, cara. Cansei de mandar o rapaz que era estagiário junto comigo no escritório, falava, vai pro fórum, fica na fila. Que eu tô chegando que eu vou chegar, porque senão não dava tempo. Era uma loucura, né, cara? Hoje em dia, lá no computador, escritório, ar-condicionado. Até 11h59 tá dentro do prazo. Tá tranquilo. Tá dentro do prazo. E nesse período, estagiário externo, você tem um aprendizado também, né? Total. Mesmo você estando fora do escritório, saindo... O que tirar de proveito no estágio? Não, total. Ali como estagiário externo, é muito legal porque você começa a criar relações e conexões
dentro dos órgãos, né? Uhum. Que é o cartório, e assim, de todo, do juiz ao mirim que vai te acompanhar para tirar cópia. Você aprende como que aquele cartório gosta de tratar, como que ele gosta de falar, se o juiz primeiro precisa falar com o assessor ou não. Então, assim, o advogado externo, na minha concepção, foi fantástico, fantástico. Esse trato, né? Esse trato, fantástico. Mas hoje em dia, na verdade, os estagiários, eles têm um leque muito maior, né? Então, eles têm um leque absurdo, né, dentro do escritório no online. Então, hoje, eles conseguem ter acesso a processos do Brasil inteiro. Então, hoje um estagiário lá dentro do escritório, a maior parte deles sabe como que o Amazonas julga. Como que São Paulo julga. Entendimento de determinada matéria. Exato, o entendimento, o tempo do processo. Isso era a RT, as revistas dos tribunais. É verdade. Nossa, revistas dos tribunais. Aquela coleção. O cara tinha que ter para entender os tribunais do Brasil. Além de quando a gente está falando do Superior Tribunal. Então, assim, hoje é fantástico, eu falo, o leque, se eles conseguem usar essa ferramenta que é a internet, a tecnologia, para proveito profissional, o céu é o limite. O céu é o limite. E aí você começou no escritório, ficou um tempo lá. Como é que foi essa sua jornada lá dentro? Aí eu fiquei no escritório mais ou menos um ano, saí por um problema pessoal, e aí eu fiz estágio em órgão público. Eu terminei minha faculdade em órgão público. Fiquei 2 anos. Também com grande proveito. Maravilhoso. Inclusive, eu falo que, assim, para mim, o mais importante do estágio foi eu decidir o que eu queria ser como profissional. Então, quando eu entrei no direito, minha família queria que eu fizesse concurso. Que a gente vê a grande maioria. Né? Concurso, estabilidade e tudo mais. E aí, eu fiz 1 ano de estágio em escritório privado. A princípio, o escritório era pequeno. Eu peguei a transição quando o escritório começou a pegar clientes e crescer. E fui para o órgão público e fiz 2 anos na Receita Federal. Ali eu decidi o que eu queria fazer. Eu não queria fazer concurso público. Não tenho perfil de concurso público. Não é isso que eu quero. Eu gosto da advocacia. E mais ainda, dentro do escritório, como o Mascarenhas é muito voltado para uma advocacia empresarial e contencioso de volume, eu entendi que era aquilo que eu queria. Eu também não queria ir para advocacia boutique. Eu não queria tratar direto com a pessoa física, eu queria tratar com a pessoa jurídica, eu queria... porque bem diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Então, para mim, assim, o estágio foi sensacional para dar uma direção de vida. A pessoa jurídica não te manda no domingo. Como é que tá meu processo? Você que pensa, viu? Você que pensa. Porque a pessoa jurídica tem uma pessoa física que trabalha ali, que tá em contato. Todos fazem isso. Todos. Porque a gente vê esses memes, Puta, né? Eu não tenho muito isso, graças a Deus. Não na mesma proporção, mas tem, mas com a gente certeza. vê os memes eu fico rindo. Eu falo, cara, lógico que já teve, né? Mas hoje, graças a Deus, até não tenho nesse sentido. Exato. Né? Às vezes, domingo, o cara tá lá e... Eu tive como fui coordenador, né? Aí, do curso de Direito. Aí é 24 horas, aí não tem. 24 horas no ar, né, professor Rafa? Professor Caio, né? E Bruna, esse período no estágio público, né? Então você teve acesso também a outros tipos de matéria. Isso. Você também se aperfeiçoou ali e importante você entender que não era o caminho que você queria seguir. Exato. O mais importante foi isso, assim. Acho que o estágio, né? O estagiário, o acadêmico, na grande maioria é muito novo. Acabou de sair da escola. Eu falo que com 17 anos você decidiu o que você quer fazer da sua vida. É muito sério, né? Apesar de hoje os colégios já trazerem, né? Giro de profissões. Mas ainda assim, você não tem maturidade. É maturidade, você não tem. Então, assim, para mim o estágio foi, apesar de eu sair da escola, eu fui direto para a faculdade, passei em seguida. O estágio, ele me usou, eu consegui amadurecer e entender o que eu queria. Em grande parte, assim. Então, o mais importante foi eu decidir, então vamos ter foco e vamos ter direção. Eu não quero órgão público, eu não quero concurso público. Eu quero advocacia e eu ainda tive o privilégio de já entender que eu não quero advocacia boutique, eu quero advocacia de empresarial, empresas, gestão, contencioso de massa. E aí eu terminei minha faculdade na Receita Federal e formada, voltei para o escritório. Voltei para Mascarenhas já como bacharel, como paralegal. E muito legal que eu entrei
fazendo serviço praticamente de estagiário. Apesar de eu ser auxiliar administrativo, na época a gente ainda não tinha a denominação que hoje tem para paralegal, eu fazia atualização de sistema, pagamento, do tá cliente, naquele que a gente tava falando, tudo fazendo aquilo. tudo, né? Eu falo pro meu time hoje, eu falo, cara, tudo isso que você tá fazendo, eu já fiz e eu entendo a importância, então calma, não é por aí, vamos ali que eu vou te direcionar. E aí eu voltei pro escritório como auxiliar administrativo, fazendo serviço base, e uma advogada que estava na equipe saiu. Saiu não, ela foi mudar de equipe. E abriu uma vaga, e a minha chefe, na época, ia contratar um advogado para fazer a pauta. Aí, na época, eu estava dentro da carteira das seguradoras. Aí eu falei assim, deixa eu tentar. Deixa eu tentar, eu acho que eu dou conta, né? eu acho que eu dou conta. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ficar 2 meses com a pauta, eu te mando todas as minhas peças para você validar, e aí se eu conseguir, eu assumo 100% a pauta e você anula essa vaga de advogado e contrata um estagiário para fazer o que eu fazia antes. Ela, beleza. Na época a gente tinha, sei lá, acho que 3 mil processos, não era tanto como é hoje é bem maior, mas eram vara civil, até o recurso extraordinário, recurso especial. E aí eu comecei. Aí eu fazia todas as minhas peças, mandava para ela, corrigia, chegou para ela e falou assim, Bru, não preciso mais corrigir suas peças, pode seguir, você vai conseguir, você vai seguir com a sua pauta, e assim foi. Aí, a gente, dentro do conteúdo de volume, a gente vão ter outras vertentes da advocacia, né, que muitos estagiários não conhecem. Aí a gente vai fazendo gestão de processo. Aí eu passei para gestora, então eu fazia gestão de processo de algumas seguradoras, e até o ponto que eu virei coordenadora, eu tive um time só para mim, a gente estava dentro da área de turismo, peguei pandemia, e aí foi quando eu virei sócia. Muita demanda na pandemia, né? Pois é. Cancelamento de pacote. Tirando saúde, ao meu ver, posso estar errado, mas ao meu ver, tirando saúde, o segundo setor mais impactado pela pandemia foi turismo. Nós entramos nessa empresa em janeiro de 2020, em março veio a pandemia. Nós entramos nessa empresa, que é uma empresa de grande renome, do zero, sem migração de processo, recebendo os processos do zero. Então, em março, eu deveria ter uns 700 processos. Deu a pandemia. E detalhe, tá? Só Centro-Oeste e Rio eu atuava. Veio a pandemia, a gente já vinha fazendo um bom trabalho com o cliente. Em junho, ela me chamou. Ela falou, não, eu vou te dar... dentro do Centro-Oeste e Rio, os processos do Covid. Falei, tá bom, vamos aí. Peguei e comecei. Em dezembro, ela falou, então, você fez um excelente trabalho. Então, agora eu vou te dar exclusividade Brasil todo Covid. Então, nós chegamos a ter mais de 22 mil processos. Meu Deus do céu. Eu cheguei a ter uma equipe com 92 pessoas. Eu cheguei a ter a maior equipe do escritório e o maior cliente do escritório. Você vê, né? Dentro disso, o meu maior corpo era acadêmico. O maior corpo era acadêmico. Tanto com cargo de estagiário, a gente tem uma classificação de estagiário A e estagiário B, 5 horas e 6 horas, e tanto como administrativo, porque muitos acadêmicos precisam trabalhar o dia inteiro, ou querem trabalhar o dia inteiro, e aí no corpo administrativo. Então, dentro dessas, o máximo que nós chegamos, que foi 92 pessoas, meu maior time era acadêmico. Cara, que legal, né? Olha que interessante. Você vê como é que vai galgando, né? Como que você chegou e volta pro escritório, e aí a proatividade, deixa eu tentar, né? Aquilo que você tá vendo o negócio passar, o cavalo arriado passar na sua frente, e falou, vamos montar agora. Então foi, podia não dar certo, óbvio, da vida, não era o que você ia gostava, mas também podia ter esse sucesso que teve, né? E aí chega ao ponto de se tornar sócia do escritório hoje. Com esse cliente eu virei sócia em 2021. Depois de 11 anos de... eu tinha 10 anos de casa. 10 anos de casa. Cara, que interessante. E aí você sai de estagiário para gerenciar, sócio, gerenciando quase 100 pessoas dentro do seu guarda-chuva ali. E eu vi o escritório crescer, né? De tornar o que está hoje. Então, eu entrei no escritório, nós tínhamos 15 funcionários. Hoje o escritório tem quase 1.000. Um leque de demandas, de áreas, de tudo mais. E nessa minha trajetória, uma história muito legal que eu gosto de compartilhar, nessa minha trajetória na época da seguradora, eu tinha uma estagiária que foi assim, minha parceira ali dentro. Inclusive, eu consegui assumir outro cliente porque ela estava ali, e hoje ela é minha
Ela é minha sócia junto no escritório. Fala quem então, fala o nome. É a Edila. A Edila Valéria. Uhum. E, nossa, a gente passou ali maus bocados ao ponto de chegar uma hora na seguradora, só tá eu e ela. Eu ainda era paralegal, eu não era advogada ainda. Ela estagiária, a gente passou por altas e boas. E aí eu consegui, e a gente foi galgando isso juntas. E hoje ela é minha sócia no escritório. Eu tenho uma honra de falar isso. Não, isso é muito legal e é uma referência para os nossos alunos, inspiração também, Sim. né? Porque, como eu falei no início, a gente sempre fala da importância de você estar estagiando, tudo, da proatividade hoje. Proatividade. Você pegou uma oportunidade que mudou a sua vida. Completamente. Se deixa passar ali, a história era outra. A história era outra. Né? Mas eu falo isso muito pro meu time, assim, tanto o meu time hoje que é pequeno, quanto o meu time antes que era grande. Eu falo assim, a minha missão com vocês é fazer que vocês cresçam e que a gente seja realmente colega de profissão, tete a tete, assim, sabe? Não que tenha diferença, mas enfim. Eu falava para eles, falei assim, não se assustem, porque o escritório hoje é grande e eu não vou ter espaço, eu não vou conseguir ser grande visto. É que você tem espaço. Cara, é exatamente isso. No grande você tem um leque. Se eu não gostei daqui, eu vou pra cá. Se eu não me identifiquei com essa gestora, eu vou ali. Sim, porque cara, tem um você leque. tá tratando também com pessoas, é difícil todo mundo. Exato. Harmonicamente. Trabalhar é uma coisa. Não, e eu acredito muito em perfil. Então eu falo muitas vezes assim, cara, às vezes você não se adaptou em trabalhar comigo, ou com o cliente que você está tratando, com o outro você vai voar. Então, assim, o que eu sempre falei para eles é, faça tenha o diferencial. Entendeu? Não olhe para aquilo como arroz com feijão. O arroz com feijão, ele é básico, ele precisa ser feito em qualquer situação. Mas aonde você estiver, em qualquer, isso eu falo que em todos os relacionamentos, pessoal, amoroso, profissional, você precisa ter proatividade e você precisa entender que se você tiver o mínimo de iniciativa, de olhar e fizer um pouquinho a mais, você já vai estar se destacando de uma multidão. Porque hoje está muito também, todo mundo... Porque tá fácil, né? Foi até que a gente estava conversando, muita informação, tudo chega fácil. Então, como chega fácil, eu também não preciso ir muito atrás. Acomoda. E aí Exato. aquele... É o maior desafio. Aquele que fala, não, isso aqui que eu tô recebendo, todo mundo tá recebendo. Eu vou atrás do que ninguém tá indo. Esse acho que é o diferencial. Não, lá no escritório eu tenho vários cases de pessoas que começaram comigo como estagiário e hoje são coordenadoras e são sócias no escritório. Então, assim, tem oportunidade para todo mundo. E você precisa se destacar e você precisa entender que ainda mais com a tecnologia, mais do que nunca, a gente tem que fazer o a mais. E isso é desde a faculdade. E eu falo que o Denner me ensina muito que a gente faz networking até na padaria. Né? Então, dentro da faculdade, o network que você está fazendo ali, a forma que você está se portando, a forma que você está indo todos os dias com o seu professor, já é o primeiro, né? Amanhã ele pode estar julgando um recurso seu. Entendeu? Ele pode te chamar para trabalhar com ele. Quando eles entram, não tem muito essa... Então, é isso que eu acho que é o mais importante, entendeu? É o networking, é a forma que você se porta e é a forma que você trata o que você está fazendo. Então, você vem na faculdade, tem o momento da farra, da descontração e tudo mais, mas a forma que você está se portando ali, eu te garanto que o seu professor, o seu coordenador, ele tá te vendo. E amanhã ele pode estar julgando um recurso seu, ele pode estar convidando para trabalhar com ele. Isso faz toda a diferença. E para você ver na sua história, você passou no escritório como estagiária e aí você volta lá na frente. Deixou a porta aberta. Deixou a porta aberta. Exatamente. Entendeu? É um network, é um contato pessoal que você tem que, pô, daqui a pouco, olha, me formei, tô voltando. Aí já volta como paralegal, já volta numa situação um pouco melhor e assim você vai. Se não é para lá, você tem ali dentro, pô, você conhece meu trabalho. Você consegue me indicar para alguém ali, fazer uma referência... Porque o networking, eu acho que ele é essencial na nossa vida. Essencial. E cada vez mais que as relações estão indo pro online, é só o WhatsApp, é só ali, mais importante ainda é tomar um cafezinho na padaria, conversar com alguém, é marcar uma reunião pessoal ali. Sempre, né? Exatamente. E além disso, o que eu acho que mais importante também, que acho que anda muito junto com o network, é a paciência. E acreditar e confiar no processo. Então, quando eu voltei para o escritório, eu voltei como auxiliar administrativo, fazendo função de estagiário. Ou seja, eu estava ganhando menos... Te incomodar, falar... porque eu trabalhava... eu já sou advogado, eu quero peticionar, eu quero fazer audiência. Não, e assim, eu trabalhava o dia inteiro
enquanto estagiário eu trabalhava 6 horas e eu fazia o serviço dele, enfim. E eu tive paciência e confiei no processo. Eu falei, então, se eu quero galgar esse lugar, se eu quero ser sócia desse escritório, então eu vou ter paciência de, primeiro, né, de tudo, entender o processo como um todo, porque a gente não chega lá na ponta sem saber fazer a base, porque você precisa direcionar a sua equipe. Então, você não vai direcionar a sua estagiária a tirar uma guia e contar para ela que no MT eu tenho 2 guias, em Brasília eu tenho 3 e tudo mais, se você não sabe fazer isso. Então, primeiro, conhecer o processo como um todo, para você instruir. E segundo, para você acreditar e confiar onde você está. Então, eu falei, não, eu vou chegar lá. Então, eu vou confiar, eu vou fazer a minha parte, obviamente, né? Para eu conseguir chegar. E assim foi. Então, assim, é ter paciência e confiar no processo. É muito importante. E nada substitui o tete-a-tete. Trabalhamos mais de um ano 100% em home office, mas não substitui o presencial. Eu falo que hoje eu não acredito no home office 100%, justamente porque eu acredito que perca conexões. Eu acho que a gente caminha para um híbrido, 2 vezes na semana presencial no escritório, para a gente conseguir se ver, se falar. Ter a troca. A gente tá ali, ficam, 10 horas no mesmo ambiente, você troca, você tem insights. Às vezes você vê um negocinho ali que você fala, putz, se a gente mudar, se a gente for por outro caminho. É essencial. E até por afinidade de relacionamento também. Com certeza. Porque é uma coisa assim, eu tô precisando dar um gás hoje, porque, eu conheço a Bruna, eu sei que a Bruna dá um gás também, eu sei que ela precisa, eu gosto dela, eu vou fazer por ela. Se você fica muito só no online ali, no formal, você faz o seu papel ali. Eu acho que é importante, o cara tá ali, tá fazendo, dá volume, mas que você tem que ter as relações. Precisa, é importante. Interpessoais, né? É importante. A internet, a nova geração, muitas empresas adquirindo home office, e isso a gente estava conversando antes mesmo, a IA, o ChatGPT, eles não substituem a pessoa física e as relações interpessoais. Elas são fundamentais. Vai complementando, exatamente, né? Ela vem para agregar, vem para somar, para facilitar o nosso trabalho, para facilitar o nosso dia a dia, mas nunca para substituir. E como que vocês fazem seleção hoje? Tem seleção lá no escritório? A seleção ela é permanente? Sempre está aberto um e-mail para mandar currículo? Como que funciona isso? O escritório está em expansão continuamente. Então, assim, a gente sempre está contratando. Nós temos um time, que é o time de gente e gestão, que faz todo esse processo. Sempre temos vagas. A gente tem várias parcerias com faculdade. A gente está sempre na OAB, nos eventos que tem para... Depois vamos colocar, né, Rafa? Importante. Um linkzinho. O link, o e-mail, alguma coisa a gente coloca na descrição aqui do vídeo. A gente sempre está participando de eventos e tudo mais, e é constante. O estagiário hoje no escritório, na verdade sempre foi, mas hoje mais do que nunca, ele tem uma importância absurda, porque a gente confia em reter talentos. Então, o meu estagiário de hoje é meu sócio amanhã. Então, nós temos um projeto que é o Nossos Talentos, que incentiva eles a estudar, a peticionar e tudo mais. E nós temos um time, que é o Gente Gestão, todo voltado a recrutamento, sempre temos vagas e precisamos, né? E a nossa ideia é que aquele estagiário no futuro seja meu sócio. E é uma coisa que você falou, que me pegou um pouquinho agora, que é a questão da paciência, né? E isso eu acho muito importante, eu acho que está faltando isso para quase tudo, para essa nova geração, né? Acho que tudo é muito dinâmico para eles. Uma série, ela lança todos os episódios, o cara não tem que esperar uma semana para você assistir, né? Realmente. Né? Então, e eu acho que eles estão perdendo isso também no dia a dia, no trabalho, e às vezes estão buscando alguma coisa muito rápida e não dá o tempo para a coisa acontecer. Exatamente. Porque eu imagino que talvez talentos e oportunidades possam ser perdidas, porque o cara está hoje lá, está 6 meses com você, aí por causa de 50, 100 reais o cara vai para outro escritório. Exato. E às vezes é só por causa de 50, 100 reais. Às vezes até faz falta para ele, tudo bem. Mas enxergar o futuro de uma forma diferente, o tempo, né? Se ele falar assim, eu vou para outro escritório porque eu quero aprender uma coisa diferente, eu acho que ainda vale. Agora, às vezes é uma questão financeira mínima, que às vezes é conversado também. Você consegue conversar, não tem uma outra função, alguma coisa que eu possa fazer,
que agrega um pouquinho mais do meu salário. Eu tô precisando, enfim, tô nessa situação, agora passando, né? Então tem tudo isso, né? Isso é um desafio dentro do escritório, porque a maior parte do escritório, a gente fala em contencioso de volume. Então, quando a gente fala em contencioso de volume, eu falo em gestão de dados, gestão de carteira, gestão de processos. O estagiário, quando ele vem, como a gente conversou um pouco antes, ele acha que ele já vai peticionar, que ele já vai lá falar com o juiz junto, participar de uma audiência, não sei o quê. E não. Não é que não vai acontecer. Não neste momento. Como eu falei um pouquinho antes, a gente precisa passar pelo processo. Então, eu falo em paciência e confiar no processo. Então, muitos dos nossos estagiários, às vezes, entram para fazer uma planilha. Pô, é muito chato tratar com Excel. Precisa de alguém que faça. É chato, é repetitivo, é monótono. Mas ele precisa acontecer por um tempo. Não é que você vai fazer aquilo para sempre. Não, e aquela função é necessária. Ali. Tem que entender que dentro da engrenagem é uma peça necessária. E se ela tá ali, tem um porquê. Ela não tá ali à toa. Então, às vezes, você precisa entender aquilo para a gente ir passando as fases, né? Eu falo que eu tenho um filho adolescente e eu vejo isso dentro de casa full time. A tecnologia, a internet, ela veio para facilitar a nossa vida, mas eu acho que a falta de paciência que ela trouxe para os jovens é um desafio. Eu tenho adolescente. Vai fazer 16 anos. Então, assim, ó, no pico. Justamente é um desafio para nós lidar com eles e entender. Porque a gente precisa entender que eles, né? Eu acho que eu sou a última geração que viveu 2 momentos. Que não tinha internet e o que tem internet. Eles não têm isso. Nasceram com a internet. Eles nasceram com a internet em tempo real. Então, assim, eu acho que o que eu posso deixar para eles tenham paciência. Eu sei que é difícil, eu sei que o meio não ajuda a eles terem, mas precisa ter paciência e acreditar no processo. E principalmente na comunicação. Às vezes, se ele me conta que fala, pô, tá chato isso, eu não quero, eu vou sair daqui. Aí eu venho como gestora dele e falo, então, mas você vai ficar aqui só mais um pouco. Esse processo que você está fazendo hoje é chato, mas ele tem importância para a gente chegar lá no estágio final. Lógico. E eu vou te mudar. Lá no escritório a gente faz muito, e eu fazia isso muito na época do meu cliente, que eram processos bem chatos, é você rodar. Eu preciso que o estagiário, porque eu preciso pensar no estagiário como o quê? Eu estou ajudando na formação dele para a vida profissional. Então, eu preciso que ele passe por outros setores e por outros processos para ele entender tudo como é que funciona. Porque a hora que ele chegar para mim e falar assim, Bruna, passei na OAB, me efetiva como advogado. Eu falo, poxa, maravilhoso, você já entendeu entendeu como funciona, você já vai me chegar praticamente um advogado pronto para tocar. Você já sabe que toca lá dentro. Porque passou pelo processo. Passou pela parte chata. Mas é difícil essa palavrinha aí. Paciência para essa turma nova não é um pouquinho assim, tem que entender eles, porque paciência na sala de aula, paciência para sentar e ler paciência um livro. Pra gente também lidar e entender o momento que eles viveram, que eles nasceram. Você fala pro cara ler uma decisão do Supremo. Pá, eu que sou chato com essas coisas, né? Que eu falo, a melhor maneira de estudar é decisão, não é o livro, mas a decisão, da decisão você tira suas coisas prontas, praticamente, para uma peça. Aí eu falo, lê a decisão, que nem eu falei, né, do presunção de inocência, né? Você é a favor ou contra? Eu até discutindo isso, né? Aí, sou contra, mas por quê? Não, mas você nem leu, então vou te dar as 2 decisões. Lê, professor, mas tem 200 páginas da decisão do ministro. Pois é a paciência de sentar, ler, grifar, entender, saber o porquê, porque quando você sentar numa mesa, o cara fala, sou contra, você fala, não. Você é contra, mas você é a tem favor poder de argumentação. Que é o direito. Que é o que tudo que a gente faz. Exatamente. E esse passar por todas essas fases também é currículo pro cara. Exatamente. Né? Pô, ele já se diferencia da galera de fora, já se diferencia pra caramba. Porque eu acho que deve ser até uma coisa difícil. Claro. Você chegar, pegar um currículo e falar, pô, isso aqui é diferente. É difícil hoje. Muito. Porque tudo superficial, tudo muito rápido. Então, assim, currículo. Muito. Opa, o cara é estagiário, já tem isso. Né? Não, e até se ele decidir, por exemplo, se ele usou do estágio como eu usei para decidir a vida profissional dele. Sim. Então ele vai decidir que ele vai advogar e que ele vai abrir o próprio escritório. Sim. Ele sabe todo o processo, como funciona. Pronto. Desde que o processo chegou para ele, dentro do escritório, o que ele tem que fazer até sair a decisão final, trânsito em julgado e receber aquele pagamento. Sim. Ou pegar aquele alvará e fazer o que ele vai fazer com isso. Isso não vai aprender então, fácil. é isso que eu falo. Se você aproveita da onde você está, seja na faculdade, seja no estágio, se você consegue sugar
toda aquela informação, cara, a hora que você se formar, mais uma vez, o céu é o limite. Mais da metade do caminho está andado. Sim, com certeza. Então, é exatamente usar o estágio, usar a vida acadêmica para usufruir em benefício próprio. É um baita de um benefício, porque a universidade só vai te dar a matéria, né, cara? O direito material para você estudar o processual, aquilo ali, entendimento. Né? Agora, essa gestão, entender o processo, por mais que eles façam estágio aqui, que a gente tem a prática jurídica, mas é muito curto, muito pequeno ainda. Então, todo esse processo é muito legal. E você está dentro de um escritório que você entende também o lado empresarial. Exato. Você vê como é que funciona o escritório, o tipo de funcionário que você precisa ter, como que isso vai fazer para o escritório acontecer justamente para sua vida depois, cara. Isso aí não tem preço. Não tem Não tem preço. Não tem. Eu não tive isso. Você teve? Não. Eu não tive isso. Não, nem eu tive duro, com aqueles advogados antigos que me ensinaram muito, aqui faço as referências com todos que eu trabalhei. Aliás, foram maravilhosos, mas era uma advocacia diferente. Não existia isso no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Nossa, formei em 97, cara. Em 98, você tá louco. Máquina de escrever, eu ia lá ler Diário Oficial, ficava com a mão, tudo por causa do carbono. Eu tive porque eu vi o escritório crescer e se tornar o que é hoje. Mas eles que já chegam e tá tudo pronto, né? Nossa, é maravilhoso. Eu fico pensando aqui, onde eu tinha maravilhoso. ido, eu tinha dado certo na advocacia. Tinha dado certo lá. Puta merda. Olha, tinha dado certo, cara, eu falo. Por isso tem que aproveitar. Isso Rafa, tempo, né? Deu. O Márcio tá lá, já né? me sugando lá. Comunicação, meu diretor aqui já falou, apitou a luzinha vermelha lá, ó. Bruna, pô, não tem nem como agradecer, cara, essa visita sua aqui, esse bate-papo, essa generosidade de passar a sua história para os nossos alunos, inspirá-los, tá? Então, pô, muito obrigado mesmo Parabéns pelo sucesso. Verdade. Cara, é inspirador. Que história, né, cara? Cara, lá o da Bruna, é aquilo ali que eu quero. Eu vou no escritório, vou entender todo o sistema e vou sair pronto, cara. Puta, tá, deixa aí. Não, eu que agradeço, Rafa e Everton. Eu adoro contar, eu tenho um orgulho imenso do escritório que eu tô, do meu chefe, e de ter participado daquilo e poder dividir isso com outros. Nossa, é fantástico. Me coloco 100% à disposição. Vou compartilhar o e-mail do escritório. E assim, me coloco à disposição. Se eles quiserem uma hora fazer um bate-papo, querer entender um pouco mais a carreira, de como funciona, de como o escritório funciona. 100%. Não, isso é fantástico. A gente já esteve no lugar deles, a gente sabe o quanto isso é importante. Muito bom, Obrigada, beleza. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Até a Tchau, próxima aí.